Edson Pinzon e você está aqui em meu canal no YouTube, dentro da série de vídeos Explorando o IRPJ de Lucro Real. Essa série inicial contém 10 vídeos, mais um vídeo bônus, onde eu vou te apresentar alguns dos relativos mistérios que rondam esse importante regime de tributação e que vem sendo buscado e almejado por empresários e profissionais, tanto por questões de compliance fiscal, mas também, principalmente, a nível de planejamento tributário. É um grande prazer ter você comigo nessa série de vídeos e acompanha o que eu reservei para você através desse vídeo em questão. O assunto desse vídeo será juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio ou juros remuneratórios sobre o patrimônio líquido nada mais é do que uma forma de se remunerar aos sócios de uma empresa. É uma remuneração atrativa e vantajosa para quem está no regime de lucro real, pois garante a dedutibilidade da base do IRPJ e da CSL, e que muitas vezes acaba sendo utilizada de forma alternativa à distribuição de lucros ou dividendos. Portanto, veja que nada mais é do que uma forma de se remunerar o capital investido dos sócios, correspondente ao patrimônio líquido da empresa, e para isso o legislador fiscal ele instituiu alguns parâmetros e regras, que a gente já vai conversar na sequência. O assunto juros sobre capital próprio, por ser muitíssimo amplo, por guardar inúmeros detalhes e quesitos, ele é alvo de um módulo específico do meu curso de lucro real. Parcela dedutível da base do IRPJ e CSL. Como que tudo se inicia? Bom, o cálculo é efetuado em cima do saldo do patrimônio líquido do período de apuração anterior findo. Então, se você é lucro real trimestral e está apurando os juros sobre capital próprio, por exemplo, do terceiro trimestre de 2022, você tomará como base o saldo do patrimônio líquido no trimestre imediatamente anterior, 30 de junho de 2022, e multiplicará, como está aqui, pela taxa de juros de longo prazo, pela TJLP, disponível no site gov.br, daquele período de tempo para o qual eu desejo calcular a remuneração de juros sobre capital próprio. Então eu pego sempre o saldo de patrimônio líquido do período fiscal imediatamente anterior, se eu sou real trimestral, terceiro trimestre de 2022, eu vou me balizar pelo saldo do segundo trimestre de 2022. Se for lucro real anual, você vai ter que pegar o saldo do ano calendário anterior. Então, se estivermos falando de 2023, mesmo que a empresa opte, embora eu não recomende, mesmo que a empresa opte por fazer apropriações a cada balanço ou balancete de suspensão ou redução, ela vai ter que sempre se balizar no saldo de patrimônio líquido de 31/12 do ano calendário imediatamente anterior. Pequena ressalva aqui, ajustado. Bom, o que quer dizer ajustado? É que no decorrer do período pode ter ocorrido variações em relação a saldos de contas patrimoniais. E eu colocaria aqui em destaque principalmente a questão de aumentos de capital ou também reduções de capital social. Isso deve ser considerado na matemática. No caso do aumento de capital, na primeira etapa aqui em relação ao saldo monetário, a ser utilizado
antes da multiplicação da TJLP, e no caso de redução de saldo, já em relação à proporcionalização da TJLP, porque a legislação coloca que essa proporcionalização deve ser por dia. Então, vou te dar mais um exemplo. Se por acaso a tua empresa foi constituída no dia 16 de setembro de 2022 e já na data base 30 de setembro de 2022, você quer efetuar uma apropriação de juros sobre capital próprio a pagar aos sócios. Nesse caso, você vai considerar a TJLP proporcional a esses 15 dias restantes do mês de setembro. Não vai poder considerar um mês integral e muito menos a TJLP de todo o trimestre, caso você esteja no regime de lucro real, periodicidade trimestral. Aqui mais um pequeno ingrediente que vai acabar sendo melhor explorado no curso de lucro real. Coloquei aqui um asterisco em relação ao saldo apenas das contas admitidas pela legislação. A legislação não faz menção, pessoal, à conta de lucros acumulados. É importante que você entenda que sempre antes de iniciarmos o LALUR, o cálculo fiscal, eu preciso me balizar pelas normas contábeis, preciso me balizar pelas demais legislações que regem a matéria contábil. Então, nesse ínterim, o Conselho de Contabilidade já se manifestou e isso acaba sendo agora reiterado nas novas normas que entram a partir de 2023 para as microentidades e pequenas empresas, de que existe sim a necessidade da manutenção da conta de lucros acumulados ou suspensos, principalmente para as limitadas. A questão da supressão de saldo ao término do exercício social, ela se aplica unicamente às sociedades por ações, às SAs, conforme rege a Lei 6404 de 76. Sendo assim, é totalmente inconveniente, inadequado, você destinar todo o saldo de lucros acumulados para reservas. Até porque uma reserva do patrimônio líquido, ela precisa ter uma fundamentação, ela precisa estar prevista em lei, estatuto ou contrato e precisa ter uma regra de ingresso e de saída dos recursos da reserva. Portanto, você estaria fazendo um lançamento contábil totalmente ilegal, sem a devida fundamentação, por conta de não haver uma lei ou contrato que faça exigência dessa destinação a título de reserva. Muito importante esse aspecto. Mas aí, você não respondeu, Pinzon. Entra ou não entra na base de cálculo do juros sobre capital próprio? Bom, aí é uma conversa filosófica. Existem correntes que entendem que sim, e existem também autores que colocam que não. Então aqui, na realidade, é coisa para a gente verificar e compreender um pouco melhor lá dentro do curso de lucro real. Limites ou tetos a serem observados. 50% do saldo anterior de reservas de lucros mais lucros acumulados. Veja que aqui o legislador ele citou e manteve em separado reservas de lucros e lucros acumulados. Ou 50% do lucro líquido antes do IRPJ, mas após a contribuição social, do próprio período em que eu estou utilizando para a base de cálculo do juros sobre capital próprio. Interessante. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente extrai de positivo dessas informações. Primeiro, eu vou utilizar o melhor desses dois tetos. Então, se o primeiro teto for maior, e muitas vezes ele ele despreza o segundo teto. Tá, mas e qual é o sentido se eu estou tendo prejuízo? Qual é o sentido de eu insistir na dedutibilidade de juros sobre capital próprio? E para tudo, pessoal.
a gente tem que ler bem o que diz a legislação. Ela está falando aqui 50% do lucro líquido antes do IRPJ, isso é DRE, isso é contabilidade, é peça contábil. Concorda que eu posso partir no meu LALUR de um cenário de de prejuízo contábil, mas depois, de acordo com as adições e exclusões, finalizar num lucro tributável, numa base positiva? Então, tendo base positiva, pode sim ser interessante eu manter a dedutibilidade do juros sobre capital próprio, mesmo num cenário de prejuízo contábil. Claro que nessa situação, para eu utilizar a dedutibilidade num cenário de prejuízo contábil, mas com lucro real, eu teria que ter o primeiro respaldo, que é o teto de 50% do saldo anterior de reservas de lucros mais lucros acumulados. E aqui, a grande inovação trazida através de alguns acórdãos do CARF mais recentes e que diz respeito à interpretação diferente do que vinha sido apresentada pelo fisco através de solução de consulta COSIT, quanto à questão da data do crédito para fins de dedutibilidade dos juros sobre capital próprio pagos ou creditados a sócios. Então aqui houve uma série de decisões do Tribunal Administrativo, que é o CARF, e em resumo eu estou trazendo aqui para você através desse slide. O período de competência para efeito de dedutibilidade do juros sobre capital próprio da base do IR é aquele em que há deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito. Então, olha que interessante. A COSIT insistia que, se não efetuada a apropriação dos juros sobre capital próprio a pagar dentro do próprio ano calendário, a Receita até permitia que, por exemplo, eu sou trimestral, eu não fiz no primeiro trimestre a contabilização. Ela até permitia que eu acumulasse o primeiro, segundo e terceiro e colocasse no quarto, sem maiores problemas, desde que observados as travas e limites. Quanto a isso, a Receita não embaçava, mas quando virava o ano calendário, ela ia na seguinte linha: perdeu. Se não apropriou dentro do período do ano civil e não contabilizou a crédito do passivo naquele período e também não efetuou o recolhimento do IR-fonte de 15% com base naquela data, a princípio o posicionamento do fisco era perder o direito de utilização em período de apuração futuro. Mas não foi essa a interpretação do CARF. O CARF vem colocando que a interpretação para a data de crédito guarda relação com uma decisão deliberativa da empresa. Ou seja, os sócios é que decidem, no momento em que eles entenderem adequado, quando irão remunerar ou se irão remunerar a título de juros sobre capital próprio. Bom, isso aqui abriu uma janela fantástica para planejamento tributário, meu povo. Concorda comigo? Veja o que diz a sequência. Inclusive, a remuneração do capital próprio pode tomar por base o valor existente em períodos pretéritos, passados, desde que respeitados os critérios e limites de dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação do pagamento ao crédito. Então, veja que a data da ata de reunião ou assembleia geral, ela é soberana em relação ao momento do reconhecimento do crédito contábil do juros sobre capital próprio. Eu vejo que aqui não ocorre apenas o deslocamento do momento da dedutibilidade, mas ele carrega junto também o momento da incidência da alíquota da retenção na fonte de 15%.
Aqui eu te menciono os referidos acórdãos do CARF, são 3 acórdãos, onde eu fiz esse pequeno resumo a partir desses 3 acórdãos. Bom, eu te expliquei no início do vídeo de que os juros sobre capital próprio, eles são interpretados muitas vezes como uma alternativa de remuneração aos sócios em substituição a lucros ou dividendos. Por conta disso, as normas contábeis vigentes, elas interpretam de que na realidade isso funcionaria como uma antecipação dos lucros ou dividendos, cabendo, portanto, uma contabilização a débito não em conta de resultado como despesa financeira, que é o que citava e ainda menciona a Lei 9.249 de 95, que é uma lei tributária, mas essa lei ela é anterior ao início de vigência das atuais normas internacionais de contabilidade, cujo pontapé se iniciou em 2008. Portanto, a própria instrução normativa vigente, ela traz a citação de que, tendo optado por não reconhecer o débito como uma despesa financeira no resultado, você vai, portanto, reconhecer a débito diretamente no patrimônio líquido, mas para que se produza o efeito fiscal de redução, subtração na base de cálculo do IRPJ-ICS de lucro real, será necessária, portanto, o lançamento no teu LALUR, na parte A, de uma exclusão correspondente hoje na ICF, a linha 166.03. Bem, pessoal, esse era o recado que eu gostaria de passar para você através desse vídeo do projeto Explorando o IRPJ de Lucro Real. Lembre-se, aproveite e se inscreva aqui em meu canal no YouTube, caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho, siga-me também nas redes sociais, lá você me encontra pelo meu nome completo, Edson Remy Pinzon, e acompanhe aí os meus cursos e projetos a nível presencial ou online. Te espero em um próximo vídeo. Obrigado.